Gravação. Pronto. Gravação iniciada. Então vamos lá. Olha só. Vetores. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Então, vetores é um ente matemático. Ele é um corpo celestial, algum ente aí sobrenatural da matemática que vai ser usado muito em física, muito em geoprocessamento, para identificar grandezas físicas vetoriais, que são alguma grandeza que precisa de módulo, direção e sentido. Essa é a parte da física. Mas como é que funciona isso aqui para nós da álgebra? Você vai ter uma reta, no meu caso aqui não ficou tão reta, né? Mas você vai ter uma reta e essa reta ela vai ser orientada. Ela vai ter um início, que nós vamos chamar de origem, e ele vai ter um final. Tem uma origem e tem um final. Esse tamanho entre a origem e o final, nós dizemos que é o módulo dele. O módulo é o tamanho. Você pega uma régua e mede, vai ser o tamanho. Se você tiver, por exemplo, uma grandeza física como força, velocidade, se você tiver uma grandeza física da aceleração, aí você tem só a mudança do nome. Deixa de ser módulo para ser intensidade. No caso da força, você tem intensidade de força. Você vai empurrar alguma coisa, você empurra com um certo valor. E esse valor é o chamado módulo. Tem a direção, que é de acordo com um ângulo, e tem um sentido. Cuidado nessa separação. Direção é diferente de sentido. Tá? O que é direção? Vertical, horizontal. Quando a gente trata de ângulos, por exemplo, na direção de um ângulo θ. Essa é uma direção. Quando eu falo de sentido, vai ser de um lugar para outro lugar. Então, eu tenho da origem até o final dele, até o seu findouro, até a parte final dele. Então, essas são as características básicas, saindo da álgebra, entrando na física, que vocês vão poder usar lá nas suas definições. Tranquilo até aqui? Aqui, até agora tá suave, né? Se não tiver suave, vocês falem aí, que a gente vai tentando abrir mais a mente de vocês aí. Bom, e como é que a gente pode classificar eles? Eles podem ser iguais, podem ser paralelos, podem ser congruentes, eles podem ser perpendiculares. Tudo isso depende da direção entre si. E agora tem um detalhe. Em vetores, trabalhar com vetores, nós só apenas podemos somar ou multiplicar. Não existe a operação chamada divisão. A gente não divide vetores. E também a gente vai ver e vai entender que a operação da subtração, ela também não existe. O que existe é a soma com o inverso. Como é que funciona isso? Você tem um vetor aqui, A. Você tem um vetor aqui, B. Vou colocar na mesma direção o vetor C. Vou colocar um vetor aqui, vetor D. Aí a gente vai classificar esses caras. Olha, o vetor A, ele é diferente dos outros vetores. Ele é diferente. O vetor B, ele é parecido com o vetor C. Qual é a diferença entre eles? A diferença é que esse carinha, vou até fazer exatamente do mesmo modo. Ele tem a mesma direção, porém o sentido dele é oposto.
esse cara está vindo para a esquerda, no caso aqui é a direita, e esse cara está indo para a esquerda. Agora sim, esquerda, direita. Então, eles são opostos. Se eles são opostos, eu posso dizer que B é igual a menos C, porque no nosso caso agora, o menos, o sinal negativo, vai indicar o sentido oposto do vetor. Então, eu vou dizer que B é menos C. E se esse carinha aqui tivesse 5 unidades de tamanho? Logicamente, esse cara também tem 5 unidades de tamanho, porque eles são opostos de mesmo módulo. Aí você vai ter aí, vocês vão lembrar muito da terceira lei de Newton. Toda ação gera uma reação de mesma direção e sentidos opostos. Olha aqui, ó, é isso aqui que acontece. Um está para um lado e um está para o outro. Então, eu posso dizer que B é igual a menos C. C está no sentido oposto a B. Porém, o módulo dos dois é igual. O valor que eles têm é o mesmo. Então, os dois têm mesmo módulo. Até aqui, alguma dificuldade? Então, o silêncio. Não, professor. Se tiver alguma coisa, pode falar aí sem problema. Bom, o que a gente pode fazer com eles? Como eu falei, a gente pode somá-los ou multiplicá-los. Eu posso somar com o inverso, que a gente chama de subtrair, ou eu posso multiplicar com o inverso, que a gente chama de dividir. Mas é somar e multiplicar. Tá? Então vamos fazer graficamente, porque a partir de agora vocês vão ter que imaginar muita coisa. Então, graficamente, a gente tem que imaginar algumas coisinhas. Eu vou somar o vetor A mais o vetor B. Eu vou fazer assim. A mais B. Não estou colocando as setinhas em cima, porque a nomenclatura para os cálculos físicos é colocar a setinha aqui, ó, de representação de vetores, tá? Eu não estou colocando, mas porque nós sabemos que estamos trabalhando com vetores. Então, eu não estou colocando a setinha por causa disso. Porque senão ia ficar muitas informações. E um detalhe, quando vocês estiverem trabalhando com física, em outras disciplinas que exijam o uso de vetores, como é que você vai ter nos livros? Vai ter essa nomenclatura, letra minúscula, uma setinha, a setinha sempre é nesse sentido, letra maiúscula com a setinha. Apareceu essa nomenclatura aqui, você tem, ele está definindo vetor. E detalhe, se aparecer lá, sem nada, só a letra com a seta, significa que ele está definindo o vetor por completo, que é esse desenho aqui, esse tipo de desenho. Se ele tiver assim, com 2 barrinhas, significa que ele está definindo apenas o tamanho do vetor. Então, se tiver assim, A igual a 5 unidades, ele está definindo o tamanho, tá? E não o desenho. Se ele tiver assim, olha só o pulo do gato, com a seta, sem as barras, desse jeito, isso está errado. Isso aqui é uma pegadinha que cai em alguns professores usam, alguns livros, mas se tiver com a setinha sem a barra, esse carinha tem que estar em negrito, por causa da impressão do livro. Mas se você achar essa definição assim, tá errado. O que é certo? Você coloca as barras para definir o módulo, que é o tamanho, ou você define ele sem a barra e sem o número. Tranquilo? Que é só informações que vocês precisam ter a mais, porque
essa disciplina ela é usada para o entendimento das outras disciplinas, principalmente da física. Então, quando vocês estiverem pagando eletromagnetismo, vocês têm que prestar atenção nesse tipo de informação, até porque o professor de eletromagnetismo ele é bem crítico em relação a isso. Então, vamos lá. Eu quero somar A mais B. A mais B são desenhos. Até então, a gente não sabe o módulo deles. Aqui eu só coloquei um valorzinho assim para identificação. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a origem de ó, o A. Eu vou escrever esse cara. Eu posso pegar ele e reescrever aqui nesse desenho. Vou fazer um desenho melhor, para que todo mundo consiga enxergar. Então, olha só. Eu estou reescrevendo esse vetor aqui. Estou chamando de A. Eu peguei esse cidadão e coloquei aqui. Significa que eu fiz um vetor igual. Mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho. Então, eu posso pegar esse cara e fazer um vetor igual, mesmo sentido, mesma direção e mesmo tamanho em qualquer lugar do espaço, tá? Não preciso ser exatamente no mesmo lugar. O que eu vou fazer agora? Pegar esse cara e colocar o início dele no final do outro. Ou seja, o B começa aqui, ó. O B termina aqui. Aqui eu tenho B. Graficamente, o que a gente vai fazer agora? Graficamente, na soma, eu vou ligar o final do último ao começo do primeiro. Vou pegar esse carinha e vou ligar ele. Vou ligar ele aqui. Então, graficamente, eu tenho aqui o vetor A mais B. Esse é a parte gráfica da coisa. Ó, vetor sai do B, chega no A. Vetor A mais B. Tranquilo até aí? Essa definição foi suave? Vocês conseguiram compreender? Sim, professor. Beleza. Vou fazer agora, por exemplo, B mais C. E a gente vai ver no que vai dar. Vamos lá. Vamos escrever o B. Aqui eu vou tentar fazer o vetor B mais C. E o C está para cá. O que vai acontecer graficamente com esse cara agora? Como é que eu vou escrever esse cidadão aqui? Então, você imaginar, eu vou pegar no final de um e no começo do outro. Quando eu juntar esses dois desenhos, o final e o começo deles coincidem. Olha, o final desse é o começo daqui. Se eu quero B mais C, o final desse começa aqui. Esse é um vetor nulo. Porque C é negativo. Então, eu estou colocando 5 numericamente. Coloco 5 aqui e 5 aqui. Esse C não é negativo? C é menos B. Posso até fazer assim. C é igual a menos B. Eu vou dizer que BC é menos B. Então, vai ser menos B. B menos B. Como é que pode? B menos B é zero. Então, quando você soma com o oposto, você gera o vetor nulo. Tá? Você está gerando o vetor. Porque esse carinha é o oposto dele. Então, você está gerando o vetor nulo. Tranquilo? Que é suave.
Com essas definições, a gente consegue fazer aquele desafio da professora Tassiana. Vocês conseguiram pensar em um jeito de dizer que o vetor é paralelo ao outro, fora o desenho? Alguém conseguiu achar um método de explicar como é que a gente diz que um vetor é paralelo ao outro? Vou até fazer o desenho que ela fez. Quando é que um vetor é paralelo ao outro? Eita, o silêncio. Será que eu ainda estou online? Estou. Eu sei que eu ainda estou online. E aí, quando é que um vetor é paralelo ao outro? Vamos pensar. Eu acabei de fazer um desenho aqui, que eu tinha o vetor B e o vetor C. O que esses dois vetores têm em comum? Olhando para esse desenho, o que esses dois vetores têm em comum? Estão no mesmo sentido? Quase isso. Mesmo tamanho? Na mesma direção? Mesma direção. Isso. Coincidentemente, eles têm o mesmo tamanho. Então, olha só, se eles tiverem mesmo tamanho e mesma direção, são opostos. Idênticos e opostos. Se eles tiverem mesma direção, sentidos diferentes, eles são só opostos. Então, o que define um vetor ser paralelo, uma primeira definição aqui, ó, eles terem a mesma direção. Eles têm a mesma direção. Os dois estão na horizontal. Se eles estão na horizontal, eles são paralelos. Então, essa é uma das justificativas. Essa é uma das justificativas para que os vetores sejam paralelos. Então, aí você já respondeu a primeira parte da pergunta de uma forma. E no final, a gente vai fazer de outra forma. Bom, a pergunta lá que é M e N. Se eu não me engano, quer que prove que M e N seja paralelo a essa parte de baixo, eu estou chamando de AC, e provar que esse cara é metade desse aqui. Bom, o que é que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que pensar. Ó, primeiro, M e N, eu vou chamar de pontos, tá? São pontos médios. O que isso significa? Se ele é um ponto médio, significa que eu vou dividir isso aqui ao meio e esse tamanho é igual a esse. Sem problema nenhum. A mesma coisa acontece desse lado. Vou dizer que esse tamanho é igual a esse. Beleza. Agora, eu vou usar a técnica que a gente usou antes. Eu vou pegar e usar a técnica da soma de vetores para definir algumas coisinhas. Olha, vamos aqui fazer algumas definições. Vamos definir, definir vetores. Vamos definir vetores, tá? O que eu quero provar? Que M, N é igual a metade de AC. Aí, quando vocês forem fazer lá o exercício, vocês usam as letras corretas, tá? Aqui eu estou usando para a gente poder entender. Ó, se eu quero provar que esse cara
é metade desse, eu tenho que achar uma relação entre eles. Que relação é essa? Ó, vamos lá, vamos tentar entender aí. Quem é B, quem é AC? O vetor AC. Lembrando que eu não estou usando as setinhas, tá? Vocês podem usar. Quem é o vetor AC? Ele é igual a quem? Como é que a gente define esse vetor? Começa daqui e termina aqui. Vamos lembrar da definição da soma de vetores. O vetor soma, o resultado, ele começou no início do primeiro e terminou no final do segundo. Ou seja, ele começou aqui, ó, nesse ponto. Ou seja, ele é A, B, mais B, C. Pelo desenho, ó, AC. Aqui, ó, AC. Só que ele começou onde? Em AB. AB é esse vetor e BC é esse outro cara aqui. Então, esse carinha aqui é o AB e esse cidadão é o BC. Logo, esse cara é o AC. Até aqui vocês estão compreendendo o desenho? Tudo isso é compreender o desenho, tá? Nada de coisas assim aleatórias muito diferentes. Então, AC é esse cara mais esse cara. Vamos fazer a mesma coisa para definir esse. Eu vou até escrever de verde aqui. Para definir M, N. A mesma ideia. Mesminha. Tá? E aí? Vamos definir MN. Ó, M, N vai ser igual a quem? M, P mais B, N. Olha que definição legal. Podemos fazer outra definição ainda. A ideia é que você observe todas as possibilidades. Eu vou dizer que o vetor MB ele é a metade de quem? A metade de AB. Esse pedacinho é a metade do todo. Eu vou dizer também que BN é a metade de BC. Já estou começando a visualizar, ó, algo para chegar nesse sentido. E agora? E agora? Como nós faremos? E aí, gente? Vamos dar a ideia. Eu tenho aqui 4 equações. Essa e essa. Ó, nós temos MB e BN. Nós vamos pegar essa informação e essa daqui e jogar aqui dentro dessa informaçãozinha aqui. Olha no que vai dar. MN é igual a quem? MB. Mais MB é isso aqui, ó. Metade de AB. Soma de novo. Olha, BN é a metade de BC. Matematicamente agora, eu tenho meio em um lado
e meio aqui. O que eu posso fazer? Eu posso colocar em evidência. Então, eu vou fazer, ó. Dá para vocês enxergarem aqui? Ou vocês preferem que eu faça aqui em cima? Tá dando para ver, professor. Eu acho que hoje eu estou muito perfeccionista. Eu vou escrever mais em cima, só assim eu aproveito o espaço. Então, ó, vamos lá. Vou reescrever. M, N, é quem? MB mais BN. Seguindo a lógica do desenho. Aí vai esconder um pouco o que o senhor está escrevendo, porque a câmera não está pegando essa parte do quadro. Aqui? Para lá, mas depois do mais B. Não, eu vou escrever agora para baixo. A partir daqui é só para baixo. Se tu tiver com o celular, coloca ele de lado, em modo paisagem, que dá para ver a tela toda. É mesmo, é mesmo. Bom, aí eu vou substituir de novo agora. No lugar de MB, eu vou colocar meio de AB. Então, vamos reescrever isso aqui, ó. MN é metade de AB. Desse cara aqui. Mais desse cidadão é metade de BC. Aí eu falei, olha, eu tenho esse termo e esse termo. Vamos colocar em evidência. Vamos estar na mão do PC. Então, vamos colocar em evidência. MN vou até escrever de outra cor. Meio de quem? De AB mais BC. Rapaz, olha que coisa interessante. AB mais BC é AC. Já defini isso antes. Então, MN é quem? Meio de AC. Olha que legal. Provamos a nossa condição. Que esse cara é metade desse aqui. E eu achei outra situação. MN é um número vezes outro vetor. Aqui eu tenho uma segunda definição de vetores paralelos. Um vetor é paralelo quando eles têm a mesma direção. E vocês vão ver mais para frente que um vetor A é paralelo a outro quando ele é um escalar vezes ele. Olha que legal. Um número vezes o outro vetor. Ele é um múltiplo daquele vetor. Significa que eles podem ser do mesmo tamanho ou podem ser de tamanhos diferentes. Então, aqui eu tenho a segunda definição de vetores. São paralelos quando um for igual a um escalar multiplicado pelo outro. Tranquilo? Conseguiram entender essa bagaça aqui? Ficou bem compreendido? Deu para entender um pouco sim, professor. São 8h54. Deu para entender um pouco, foi... Aí chega a dar uma tristeza agora. Deu para entender um pouco. Vamos fazer mais uma. Não sei se ela vai passar para vocês. Vou fazer uma aqui bem interessante. Deixa eu achar aqui nas minhas anotações. Vocês ainda não viram a parte numérica.
Ó, deixa eu apagar aqui. Posso apagar, né? Ninguém tá copiando ou tirando print, não, né? Se tiver, me avisa aí. Pode sim. Pode apagar. Então, vamos lá. Se vocês entenderam bem ou entenderam mais ou menos, vocês vão conseguir fazer essa daqui de boa. Essa daqui é bem suave. Eu acho. Eu acho que sim. Eita. Quem já deu uma olhada no livro do Jorge, é uma das melhores apostilhas de cálculo vetorial que você vai ter. Eu tenho A, B, C e D. E aqui, ó, ponto médio novamente. Eu quero que a gente prove que esse cidadão aqui, ele é igual a BC mais AC sobre 2. Agora que vai ser, viu? Como é que nós vamos fazer essa bagacinha agora? Qual é a ideia que nós vamos ter aí? A ideia da gente fazer essas coisas é gerar na nossa cabeça um pensamento algébrico. A gente entender e tentar fazer uma solução para problemas assim bem simples. Quero provar que esse cara aqui, em verde, é esse de cima, mas esse cara sobre 2. AC não, AD. AC é para matar, né? AD. Esse de cima, mais esse dividido por 2. Vamos lá. Vamos ver quem tem uma ideia aí. Bacana. Vamos começar a pensar. Vocês têm que começar a pensar também. Vamos ajudar aí. Usando a mesma ideia que a gente usou no outro. O que a gente pode definir? Pode falar. Quem tiver uma ideia aí, pode falar. Vou dar uma dica. Vamos começar definindo MN. Como é que eu defino MN? Através da soma de vetores. Nós estamos usando aqui a soma dos vetores. Aquela parte de soma de gráficos de vetores. Vamos lá. Quem é MN? MN. Como é que eu posso definir MN? M é o começo, N é o final. Então, MN... A gente tem que lembrar. Começa no começo do primeiro, termina no final do último. Olha, começou aqui. Então, ele pode ir aqui, ó. Pá. Chegou nesse ponto. Daqui, ele veio para cá. Chegou nesse ponto. Daqui, ele veio para cá. Chegou nesse ponto. Aí, como é que nós vamos definir agora esse vetor? Ele vai ser o vetor MB mais o vetor BC mais o vetor CN. Eu vou chamar isso daqui de caminho 1. Vou chamar ele de caminho 1. Eu estou indo por cima do trapézio, paralelogramo, como queiram. Eu posso ir também por um caminho 2. Eu posso ir por um caminho 2? Como é que eu
Qual é o outro caminho que eu posso seguir? Seria, professor, MA Pronto, isso. Vamos lá. Caminho 2. Caminho 2. Vai ser MN, vai ser MA mais AD mais AD mais DN. mais DN. Beleza. Agora, o que eu faço com essas duas equações? Eu quero provar que MN é igual a esses dois ou 2. Vamos pensar. MN é igual a isso. MN também é igual a isso. Eu posso igualar as duas equações. Não posso? Posso. Mas eu ia perder aqui, ó, a minha variável MN. E é ela que eu quero achar. Então, qual é a próxima solução? Pedro, tu tá com problema no microfone? Ou tu, toda vez que tenta ligar, muda de ideia? Que eu vejo teu microfone ligar e desligar, assim, ó. Deve ser problema no microfone. Pode escrevendo aí. O que eu vou mandar? Caramba, bicho. Eu não consigo ativar o teu microfone daqui, realmente. Mas você pode digitar aí. Pode ir digitando no chat sem problema. Bom, a solução é fazer um sistema. Sisteminha. Com duas equações. Eu vou escrever de novo aqui, ó. MN para o caminho 1. MB mais BC mais CN. MN vai ser MA mais AD mais DN. O que a gente faz agora? Como é que a gente resolve um sistema com duas equações? Bem simples. É algo bem simples da gente fazer. Nós somamos. Vamos somar. Vamos somar os caras. Então, eu vou ter MN mais MN, 2MN. Olha, apareceu já o 2 em algum lugar. Igual MB mais MA. Mais BC mais AD. Olha, já achei BC e AD. Mais CN mais DN. Agora, eu quero transformar isso nisso aqui. Vamos ter que analisar os desenhos. Vamos analisar os desenhos. MA e MB, ó, MB, MA, eles são, ó, opostos. Então, eu vou dizer que MA é menos MB, ou MB é menos MA. Eu vou dizer a mesma coisa aqui. Certo? Eles são opostos. DN é igual a menos CN. E eu vou substituir nessa nossa nova equação aqui. Então, isso daqui vai ficar 2MN igual
No lugar de MB, eu vou colocar menos MA. Tudo por causa do desenho. Menos MA, daqui, e esse outro carinha, mais MA. BC e AD continuam lá no lugar. E CN menos CN. Porque TN é menos CN. Então, esse cara é daqui e esse cara é daqui. Olha o que eu falei naquela hora. Quando nós temos vetores opostos, vai aparecer um nulo. Ou seja, esses dois somem da nossa equação, esses dois também somem da nossa equação, da nossa solução. Sobrando quem? 2mn igual esse pedacinho aqui do meio. BC mais AD. Esse cara está multiplicando, passa lá para o outro lado. MN vai ser BC mais AD sobre 2. E a gente, ó, provou o que estávamos querendo provar. Bem na tranquilidade. Tranquilo? É, tranquilo. Deu para entender mais, professor. Deu para entender mais, né? Aí agora qual é eu vou dizer assim, a atividade que vocês têm que fazer? O que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que refazer sozinho. Eu vou refazer esse negócio sozinho. Você refazendo sozinho o que já está sendo feito. Você, chegou em tal parte, eu vou olhar aqui e vou refazer. É isso, isso, isso. Depois você faz sozinho, sem olhar para canto nenhum, só conferindo. Aí você tem a certeza que está fazendo igual, está fazendo do mesmo jeito. Né? Você está conseguindo fazer só, na realidade. Então, eu vou... Aí que vai passar a atividade para vocês agora sou eu. Olha que legal. Vou só apagar isso aqui para fazer um desenho parecido com aquele que a gente já viu do exemplo. Para vocês treinarem. Aqui, ó. Esse cara. A, B, C. Aqui eu tenho M e aqui eu tenho N. O que vocês vão ter que fazer? Ah, não, o M é aqui. Peraí. Deixa eu só fazer o desenho certo, pelo amor de Deus. O desenho certo é esse aqui. É um triângulo grande. O triângulo A, B, C. Aqui eu tenho ponto M. E aqui eu tenho ponto N. Aqui eu vou ter BM é igual a meio de BC. Essa é a condição. A outra condição é que BN é 1/3 de BC. Então, vai para cá. N. Muito bem. O que eu quero, qual é a atividade que vocês têm que fazer usando as mesmas ideias, tá? A gente já dei 2 ideias aí. Então, o que
O que eu quero vocês provem? Que AM seja metade de AB mais AC. E eu quero que prove que com duas coisas, esse e esse outro. AN seja metade de AC mais 2/3 de AB. Pronto. Aqui temos aí a nossa atividade complementar da monitoria. AM, metade de AB mais AC. E AN, meio de AC mais 2/3 de AB. Pronto. Aí vocês se divertirem aí, além da listinha lá da professora de vetorial, a professora Tassiana. Tranquilo? 9/12. Olha. Bem bravo. Deixa eu ver a atividade que ela passou. Lista de exercício de vetores. Deixa eu só abrir aqui. Até aqui vocês estão conseguindo compreender tudo, né? Se tiver, graças ao bom Jesus. Sim, sim. Pronto. Quase tudo, quase tudo. Pronto. Com essa ideia dessa que a gente tá falando, que eu passei para vocês aqui agora, eu estou agora igual a professora. Vocês conseguem ter a ideia para fazer a questão 2 da lista de exercícios. A questão 3, ela ainda não falou com os números, né? Ainda não fez com o número. Então, quando ela começar a falar sobre soma de vetores com números, aí a gente faz uma parecida com a terceira questão, usando esse mesmo desenho para a próxima semana. Tá? A ideia é vocês treinarem isso aqui. Se não conseguirem, aí a gente faz para a próxima, a gente faz quarta-feira. Eu vou até colocar aqui, provar. Aí, quem puder, eu vou até sair da frente, tira um print e coloca no grupo lá do WhatsApp como tarefinha da monitoria. E aí eu espero que vocês treinando essa, fazendo as outras duas, né? A primeira questão da lista, mais a questão que a gente fez aqui do trapézio, paralelogramo, mais essa daqui, você vai sair top de linha para fazer as provas aí, e você vai entender bem mais coisas quando estiver pagando as cadeiras de física. Beleza, professor. Vou tentar fazer aqui. Quem está falando comigo no WhatsApp, uma hora dessa? Métodos numéricos. SBio. Os figurinhas aqui, beleza. Bom, tranquilo. Vou deixar vocês, são 9h15. Eu também dei uma atrasada, né? O computador deu um pequeno probleminha. Mas, se ninguém tem mais alguma dúvida, eu encerro a gravação e deixo vocês descansarem a noite de hoje. Eu vou tentar fazer, professor. Se eu tiver alguma dúvida, eu lhe pergunto. Beleza. Assim que tiver disponível, eu já coloco o link
da gravação. Eu também costumo colocar no YouTube, porque... Então, deixa eu desligar a gravação.